O dog do Reddit. Minha esposa me traiu com meu irmão, e depois tentou dormir com o meu pai também. Então, com a ajuda do meu pai, eu destruí a reputação e a vida dela. Uma traição já é algo ruim o bastante. Agora, obviamente uma traição com seu irmão é algo pior, mas trair com seu irmão e depois ainda tentar fazer o mesmo com o seu pai, isso já é algo absurdo. É tipo uma promoção que ninguém pediu, pegue uma traição, e ganhe outra de graça. Antes de tudo, já lhes aviso de pronto que vocês terão que me perdoar se eu parecer extremamente implacável com pessoas com os cromossomos XX. Mas se você ouvir o que eu passei, ou se passar por algo parecido, vai entender exatamente por que eu me sinto assim como eu irei descrever abaixo. Eu fui casado com Beth por 8 anos. E a última coisa que você espera de alguém com quem esteve casado por tanto tempo é que essa pessoa te traia com o seu próprio irmão. Não pense que estou perdoando meu irmão nisso, porque não estou. Ele já acabado para mim. Mas isso não foi tudo que a querida fez comigo. Nós dois nos conhecemos por meio de um amigo da família. Ele sabia que ambos éramos solteiros e achou que já estávamos velhos demais para continuar assim. Então ele arranjou para que nos conhecêssemos. E deu surpreendentemente certo. Então passei meu tempo procurando sinais de alerta e qualquer coisa que eu não fosse gostar. Não vi nada, porque, tirando o fato de eu ter descoberto agora que ela é uma ordinária traidora, até então ela era uma boa pessoa em alguns aspectos. Um pouco importante foi que nós escolhemos não ter filhos, e isso é algo do qual eu me orgulho e me sinto realmente grato hoje. Eu sempre fiquei em cima do muro quanto a isso, mas quando ela disse que não queria ter filhos, isso me ajudou e facilitou a decidir. Mesmo antes de saber o que ela fez, não me arrependia dessa escolha conforme fui envelhecendo. Pois bem, mais recentemente eu comecei a suspeitar que algo estava acontecendo quando meu irmão veio ficar conosco por alguns dias. Ele morava a vários estados de distância e eu não o via há muito tempo. Foi ótimo vê-lo depois de tanto tempo. Não era a primeira vez que ele me via desde que eu me casei. Ele conhecia bem a Beth, então nem dá pra culpar isso. Ele estava normal comigo no primeiro dia, mas notei que, conforme se passaram os dias, eles começaram a agir de forma suspeita, e no dia anterior à partida dele, ele estava se comportando de um jeito realmente muito estranho. Ele estava nervoso e falando demais. Parecia que estava tentando parecer normal, embora algo claramente estivesse errado. No começo fiquei preocupado, porque perguntava o que havia acontecido, mas ele insistia que estava tudo bem. Eu não acreditava. E quando vi minha esposa, que também estava estranha, soube que algo tinha acontecido entre os dois. Eu realmente não queria acreditar que fosse algo íntimo, porque era literalmente o pior cenário possível para mim. Tentei ao máximo pensar em outras possibilidades que explicassem o comportamento esquisito deles dois, mas que justificassem não quererem me contar nada. No fim, não consegui pensar em mais nada. Decidi confrontar meu irmão diretamente. Cheguei nele fingindo que já sabia o que tinha acontecido. Disse que Beth estava agindo de forma estranha, assim como ele, e que eu já tinha conversado com ela. Pedi que ele fosse honesto e me contasse a versão dele. Eu estava com raiva, mas ainda tentava ser civil. Sempre fui equilibrado, e acho que ele estava prestes a aproveitar a chance para confessar. Mas nesse momento Beth apareceu, e ele decidiu manter a versão de que nada estava acontecendo. É extremamente difícil ter a forte sensação de que sua esposa e seu irmão estão dormindo juntos, mas quando você não tem provas, o que você pode fazer? Depois que ele foi embora, interroguei Beth novamente, sem dizer diretamente o que eu suspeitava. Mas ela continuou dizendo que nada tinha acontecido. Inclusive começou a ficar irritada com o quão insistentes eram minhas perguntas. Então deixei pra lá. Cheguei até a vasculhar o celular dela e as conversas com meu irmão Daniel. Mas as mensagens eram poucas e triviais demais. Se eles tinham conversado sobre o que aconteceu depois, ela já tinha apagado. Então eu não tinha nada para me basear, embora ainda me pergunte o que muitos fariam, seguir o instinto e declarar que eles dormiram juntos mesmo sem nenhuma prova concreta? É meio estúpido usar apenas o comportamento estranho deles como base para acusar os dois de me traírem. Simplesmente não era suficiente. Há muitas razões para alguém agir estranho. No fim, deixei pra lá. Liguei para o meu irmão uma última vez para conversar, mas não adiantou nada. Em nenhum momento mencionei a possibilidade de os dois terem dormido juntos, mas tenho certeza de que ambos eram inteligentes o bastante para perceber exatamente do que eu tinha medo. Eu só consegui minha confirmação poucos meses depois, quando tivemos que ir a um casamento em outro estado. Era um parente próximo, então meu irmão estava lá, assim como meu pai. Minha mãe faleceu quando eu era mais jovem, então o meu pai estava solteiro desde então. Ele parece uma versão mais velha de mim, e se cuida muito bem apesar da idade. Então ele ainda é meio atraente, se posso dizer assim. Muita gente da família ficou no mesmo hotel. Beth me disse que estava cansada e quis subir para o quarto, e até aí tudo bem. Continuei dançando, conversando e me divertindo os demais conhecidos. O resto da noite foi normal.
Quando voltei para o quarto, Beth já estava dormindo. Naquele ponto, já tínhamos meio que superado a situação envolvendo o meu irmão. Lembro que, quando os vi juntos no casamento, eles estavam agindo normalmente, então acho que isso me ajudou a tirar aquilo da cabeça. Todavia eu não sabia que as coisas iam piorar para mim poucas horas depois. Na manhã seguinte, Beth ficou na cama dizendo que estava de ressaca. Então fui tomar café. Vi meu pai lá, e ele disse que precisava falar comigo, que era algo extremamente importante. Fiquei preocupado, porque conheço o homem e percebi que não era uma boa notícia. Ele disse que deveríamos terminar de comer primeiro. Depois sugeriu uma caminhada. E foi aí que ele me contou, sem hesitação, que Beth tinha ido até o quarto dele depois de sair da festa. Ele a deixou entrar porque tinham uma relação amigável. Não era algo que me preocupava, porque eu confio no meu pai mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Ele me contou que as coisas começaram com os dois apenas colocando a conversa em dia, mas ele percebeu que ela começou a ficar muito brincalhona e cheia de toques. Ele assumiu que ela tinha bebido demais, então foi afastando e rejeitando de forma gentil. Depois ele disse que ela foi direto para tentar lhe dar um beijo, e que também tentou agarrar o instrumento dele no processo. Foi aí que ele se assustou, e primeiramente a empurrou. Percebendo que aquilo não era nenhum mal-entendido, ele disse que se irritou e a empurrou novamente de forma mais brusca. Então ela lhe disse, calma, você acha que eu estou bêbada? É por isso que não me quer? Eu não estou. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Não tem problema. Ela então se levantou e deixou cair os ombros do vestido para tentar a sua última cartada expondo seu peito. Nesse momento, ele resolveu empurrá-la de vez para fora do quarto, dessa vez de forma realmente mais dura. Ele me prometeu que não fez nada além disso e que ele estava me contando porque, mesmo que nada tivesse acontecido nada ali, eu precisava saber que ela tinha tentado seduzi-lo, e que ela não era uma mulher minimamente decente. Isso já foi ruim o suficiente. Eu fiquei momentaneamente arrasado, porque considerando que eu já suspeitava que ela tinha me traído com meu irmão, agora eu estava descobrindo que ela tentou me trair com o meu próprio pai também. Isso era algo surreal e absurdo. Então meu pai fez o melhor que pôde para me consolar naquele momento, mas como alguém consegue lidar com o fato de que sua esposa não apenas te traiu, mas tentou fazer isso com as pessoas mais próximas de você? Quão ruim uma pessoa pode ser? No meio de tudo isso, eu sabia que precisava descobrir o que realmente tinha acontecido entre ela e meu irmão. Teria que cavar novamente aquele mesmo evento, abrir uma antiga ferida para descobrir a verdade. Mesmo se eu descobrisse que ela apenas tentou seduzi-lo e nada tivesse acontecido, isso não nos salvaria do divórcio. A questão é que eu precisava saber. Era isso. Achei que havia chances de meu irmão não ter apagado as mensagens entre eles, e que os dois poderiam ter falado sobre o ocorrido depois que ele foi embora. Ela vivia comigo, então fazia sentido que tivesse apagado tudo. Ele, não. E como quase não nos víamos, não havia muito motivo para ele ter deletado nada, a menos que quisesse se proteger. Eu sabia que não teria como pegar o celular dele e ele simplesmente permitir. Então contei tudo para o meu pai e expliquei minhas suspeitas. Ele ficou ainda mais chocado. Acho que ficou com muita pena de mim por perceber que a pessoa com quem eu era casado era alguém desse tipo. Porque, como eu disse, Beth realmente parecia uma boa pessoa. Eu realmente achei que a conhecia. Mas acho que você nunca conhece alguém na profundidade que imagina. Talvez só no teste da vida mesmo, e nesse teste ela já havia falhado comigo. Então meu pai disse que ajudaria a verificar o celular do meu irmão, já que ele estaria com a guarda baixa com o meu pai. Eu obviamente concordei. E torci para que ele conseguisse antes de partirmos do hotel. Felizmente, ele conseguiu. Ele pediu o celular do meu irmão dizendo que o dele estava carregando no quarto. Meu irmão não viu problema nenhum em entregar o seu celular ao meu pai, afinal, quem espera que o seu pai, alguém mais velho e sério, vá investigar suas conversas íntimas? Pois bem, meu pai conseguiu abrir o chat dele com Beth, fez alguns prints e me enviou ali mesmo, e depois apagou os prints do chat da galeria. Fiquei orgulhoso do meu velho. E quanto ao que ele me mandou? Era exatamente o que eu temia desde o início. Nas mensagens, meu irmão dizia que se arrependia, não que isso importasse muito, e também a confrontava de forma dura, já que ela tinha sido quem tomou a iniciativa, quem chegou até ele. Ele não disse não, e eles dormiram juntos ali mesmo, na minha casa. Depois que a poeira baixou, eles ficaram só com a culpa, pelo que parecia. Mas o fato de ela ter tentado de novo, dessa vez com o meu pai, não havia culpa suficiente nela para impedi-la de repetir o seu comportamento de ordinária da pior espécie. Descobrir que você é casado com uma mulher que não vê problema em dormir com seu irmão, e depois tentar dormir com seu pai, é algo que muda a sua vida. Eu senti que eu literalmente desperdicei vários anos da minha vida casado com essa mulher. Depois de mais de uma década ao meu lado, descobri que nunca poderia tê-la confiado absolutamente nada. Isso me destruiu. Depois disso, eu e meu pai fomos até o quarto do meu irmão quando ele estava arrumando as malas.
Não me orgulho do que fiz, mas não me arrependo também. Assim que o vi, lhe dei um soco nele sem aviso. Pegou em cheio. Ele caiu no chão, me olhou chocado, mas não disse nada. Tenho certeza de que sabia exatamente o motivo. Me abaixei, peguei a gola da camisa dele. Eu estava com os dentes travados e queria bater de novo, mas não o fiz, porque o lábio dele já estava sangrando. Disse que ele estava acabado para mim. Soltei ele. Quando estava saindo, ouvi ele dizer que estava muito arrependido do que tinha acontecido. Mas eu não tinha nada para dizer. Só fui embora. Tinha quase certeza de que ele iria contar a Beth o que aconteceu, mas não me importava. Eu já iria falar com ela quando eu estivesse pronto mesmo. Também não me importo que ela fique ansiosa pensando nisso. Então voltei para o quarto do hotel e ela já tinha se recuperado da ressaca. Agi normalmente e perguntei se ela tinha comido, mas ela disse que não estava com fome. Voltamos dirigindo para nosso estado. Só percebi o quanto ela estava inquieta quando chegamos em casa. Tenho certeza de que ela deve ter visto a mensagem do Daniel enquanto eu dirigia, e não sabia como reagir. Foi ainda pior porque eu nem disse ao Daniel por que o agredi. Ele teve que usar o bom senso para entender o motivo. Ela me perguntou algumas vezes se eu estava bem, mas eu apenas sorria, olhava para ela e dizia, sim. Por que eu não estaria? Agora dá para ver que ela está extremamente desconfortável em casa comigo, e eu acho que isso é realmente ótimo, porque estou adorando ver ela sofrer com o peso da culpa, sem saber se eu apenas decidi deixar isso passar, ou se eu vou acordá-la com algo fatal em sua cara. Ela não merece facilidade nesse momento, e se estiver tão ruim assim para ela, então ela que se mude. Mas por ora, imagino que ela provavelmente ache que eu não sei sobre o que aconteceu com meu pai também. Mas ela vai descobrir que eu sei. Eu vou confrontá-la, mas antes quero deixar os papéis do divórcio prontos. Não estou com pressa, até porque também quero que ela sofra um pouco mais com todo esse estresse mental da incerteza. Atualização 1. Vou direto ao ponto. Confrontei Beth sobre ter me traído com meu irmão e ter tentado dormir com meu pai. Só escrever isso já é horrível, mas é a verdade. Essa é a vida que estou vivendo agora. Ocorreu que era um sábado e alguém bateu na porta, então pedi para ela atender. Quando ela abriu, era um oficial entregando papéis, os papéis do divórcio. Quando ela voltou para a sala, já estava com eles na mão. Então eu fui direto ao assunto. Disse que eu não queria mais nada com ela nunca mais, e que eu só queria o divórcio. Ela realmente perguntou o porquê. Eu disse que ela era uma ordinária idiota por sequer cogitar me fazer essa pergunta. Sim, eu falei isso, e não me arrependo. Eu estava com raiva. Ainda estou. E tenho todo o direito. Eu disse que ela sabia exatamente o porquê. E ela também já sabia que eu sabia. Eu odiava o fato de ela ainda achar que podia fingir que não sabia de nada. Qual era o objetivo desse jogo doentio? Ganhar tempo? Eu disse que ela tinha destruído nosso casamento, e da pior forma possível. Deixei claro que odiava meu irmão agora, mas odiava ela muito mais. E que nunca deixaria de odiá-la. Disse que dei um belo soco em meu irmão, e estava me segurando ao máximo para não fazer o mesmo com ela naquele momento. Afinal de contas, eu sei que a justiça atualmente é bastante injusta. Atacar um homem é uma coisa, já com uma mulher é outra, não importa se essa mulher for a pior pessoa do mundo, ou tenha feito a pior coisa possível. Ela começou a chorar nesse momento e isso quase me fez rir. Perguntei onde estavam todas essas emoções quando ela decidiu dormir com o Daniel. Ela tentou me interromper para se explicar, mas mandei ela calar a boca. Disse que não existia nada que ela pudesse falar para consertar a situação que ela causou. E antes que tentasse algo, avisei que eu sabia que ela também tinha tentado dormir com meu pai. Vi a expressão dela mudar na hora, ela claramente não fazia ideia de que eu sabia disso. Chamei ela de tudo quanto é nome durante o confronto. Minha voz estava alta, e tenho certeza de que os vizinhos ouviram, mas eu realmente não estava ligando mais para esse tipo de coisa. Eu precisava que ela soubesse como eu realmente me sentia. Não ia ser um daqueles maridos fofos, para não dizer outra coisa, que confrontam as suas respectivas esposas infiéis com delicadeza. Também não sou o tipo de cara do "eu vou te amar para sempre". Não, eu a odeio agora. Eu sou honesto com os meus sentimentos e admito isso. Durante a confrontação, tive apenas um momento de fraqueza ao meu ver, em que eu lhe perguntei o porquê de tudo aquilo que ela fez. No fundo era isso que eu realmente ainda queria saber. Talvez por uma curiosidade mórbida. Uma última tentativa de tentar achar uma lógica naquilo tudo. Eu gritei, mas ela não respondia nada mais. Ela só chorava. Perguntei várias vezes, mas nada saía. Ela não conseguia ou não queria explicar. Quando terminei, ela estava chorando aos prantos. E se era por causa da forma como eu falei, se era porque ela se arrependia das consequências, ou ambos, eu realmente não sei. Só fiquei satisfeito em vê-la assim.
Eu tinha sido ferido da pior forma possível. Então vê-la sofrer, ainda que uma fração daquilo que ela causou, não foi um mau retorno. Disse que ela tinha 20 minutos para arrumar as coisas e sair da casa. Inicialmente, ela ficou andando devagar, mas quando comecei a jogar coisas aleatórias na mala dela, aí sim ela se moveu de verdade e começou a arrumar tudo sozinha. Ela saiu antes dos 20 minutos acabarem. Estou cheio de sentimentos negativos agora, e provavelmente pareço um idiota para muita gente lendo isso. Mas é isso que acontece quando a sua esposa dorme com seu irmão, e você precisa afastar definitivamente os dois da sua vida. Só estou esperando o divórcio finalizar, mas sei que não vai acabar aí para ela. Ainda posso fazer mais para que ela pague pelas suas atitudes. A atualização 2. Voltei, e posso dizer que finalmente estou livre da Beth. Eu estava em um estado horrível no último update, e relendo, posso afirmar que muitos dos sentimentos negativos ainda estão aqui, mas encontrei um jeito de extravasar grande parte deles, e vou explicar aqui. O divórcio em si não foi a parte interessante, passou até que rápido. Fiquei com o apartamento, fiquei com o carro, mas terei de pagar uma pensão por certo período de tempo. E é isso. Odeio o fato de ter que dar dinheiro a ela depois de tudo, mas acho que todos entendem como o sistema funciona. Mas foi a troca que fiz para poder manter o meu apartamento. Então, tanto faz. O interessante foi o que eu fiz depois do divórcio. Na verdade, olhando para trás, até me diverti um pouco. Eu tinha os prints que meu pai enviou do celular do meu irmão, e era tudo o que eu precisava. Moramos em uma cidade relativamente pequena, então fiz um post enorme no Facebook, explicando tudo em algumas páginas que achei que poderiam afetá-la. Coloquei os prints. Depois imprimi o post e os prints também. Colei nos murais públicos de locais próximos a ela. E não escondi que fui eu quem fez. Era algo um tanto quanto óbvio. Muita gente entrou em contato comigo, alguns dizendo que sentiam muito, outros pedindo mais detalhes para poder fofocar com precisão. Eu contei tudo o que queriam saber. Poucos me alertaram que isso também poderia manchar a minha imagem, mas eu não estava muito preocupado com isso. Após pouco tempo, claro, Beth entrou em contato comigo, furiosa. Disse para eu apagar o post e limpar a minha bagunça. Ela disse que tinha arrancado vários dos papéis que coloquei nos murais, mas eu sabia que muita gente já tinha lido antes dela encontrar. Ela não sabia do que colei na igreja da cidade também, esse ela não conseguiu tirar, porque eu fiz questão de esconder bem. Ela me ameaçou com ações legais, mas eu ri. Tudo que eu afirmava podia ser provado pelos prints, ou pelo meu pai, se fosse necessário. Ela disse que eu estava tentando destruir a reputação e a vida dela, e aquilo já estava afetando. Eu respondi que estava feliz em ouvir isso, e então desliguei. Pouco tempo depois, passei no local onde ela trabalhava para comprar algumas coisas, e ela ficou claramente desconfortável ao me ver entrar. Tratei de aproveitar uma abertura, e falei com o chefe dela sobre toda a situação. Ele já me conhecia, mas obviamente ficou sem jeito ao ser surpreendido com essa confusão. Ele me ouviu falar e parecia não saber de que lado ficar, mas eu queria que ele soubesse o tipo de pessoa que tinha contratado. Toda a história virou um escândalo, exatamente o tipo de entretenimento que uma cidade pequena adora. Ainda coloquei alguns papéis em alguns outros poucos murais, e poucas pessoas tentaram me impedir. A maioria apenas deixava pra lá. Passado mais algum tempo, finalmente ela se cansou de ser o assunto da cidade e apareceu no apartamento para desabafar. Disse que estava indo embora da cidade porque eu tinha conseguido arruinar a vida dela, e que ela não podia mais viver ali entre olhares e fofocas. Ela estava emocionalmente destruída, ansiosa, sem conseguir dormir direito. Disse que não merecia passar por isso por causa dos erros que cometeu. Eu disse que ela estava errada, pois ela merecia coisa muito pior. Ela então respondeu: eu sabia que você não seria capaz de conversar comigo civilizadamente. Mais uma vez, eu quase ri. Ela percebeu, e aparentemente isso a machucou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Então ela saiu antes que começasse a chorar. Não tive compaixão por ela ou por seus sentimentos, do mesmo jeito que ela não teve comigo ou com os meus sentimentos. E olhando para esse momento agora, eu me sinto bem. Não vou dizer que sou uma boa pessoa, porque no final eu realmente não agi como uma. Mas eu sei que eu fui bom para ela, todavia isso nunca significou nada. Então, por enquanto, decidi que eu vou seguir sozinho. Mantendo distância de pessoas que possam entrar na minha vida e destruí-la do nada. Talvez um dia isso mude. Mas acredito honestamente que esse dia está longe. Comentários sobre o relato. Te trair com o seu irmão já foi uma atitude totalmente vil da parte dela. E depois o que ela decide fazer? Tentar com o seu pai também? Isso é um novo nível de maldade. E eu concordo com o OP que não existe desculpa para isso. Não existem circunstâncias atenuantes tampouco. Isso não foi um deslize de julgamento, ou algum tipo de acidente, foi pura maldade deliberada da parte dela.
Qualquer pessoa capaz de tentar seduzir tanto o seu irmão quanto o seu pai é alguém totalmente tóxica e está ali para destruir tudo. E depois, como a maioria dos safados que são pegos e sofrem as consequências dos seus atos, ela também começou a chorar e se fazer de desentendida. O que ela sentiu não foi nada além do merecido. Fora isso, devo dizer que o MVP do relato foi o pai do Op, que foi essencial para a volta por cima dele. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.